Todo mundo acha que a riqueza está no petróleo, no dólares, no ouro. Hoje no Brasil tem uma coisa muito mais valiosa do que esses três. A China e os Estados Unidos estão travando uma briga silenciosa pelo controle do futuro. Você já ouviu falar em terras raras? Em primeiro lugar está a China, a gente vai falar um pouquinho mais ali da China. E em segundo lugar está o Brasil. Olha isso, com 23% aí dessa reserva de terras raras. Que Brasil abençoado e criado por Deus. Quando a gente fala em mineração, o brasileiro já pensa que é um cara com uma picareta cavando ali, né? Elas têm minérios ali, conteúdos bons para produção de celular, carro elétrico, bateria, satélite, turbina, ou seja, as terras raras é o que vai mover o futuro. Seja muito bem-vindo, galera, ao Podcast na Veia, o podcast oficial do grupo Magnus Grill. Sejam bem-vindos a mais um episódio, obrigado aí. Hoje o episódio tá repleto de coisa legal, então já pega seu papel e caneta e anota, tá bom? Lembrando que o nosso episódio tá lá no Spotify, tá no YouTube também. Se você não é inscrito, inscreva-se, que é muito importante, né, Magno? Por favor, galera, seja nosso sócio. Para você ser nosso sócio, você basta apenas se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilhar os nossos vídeos aqui, que é muito legal, que nós estamos entregando com o maior carinho para você. E hoje o nosso tema tá demais, tá raro o nosso tema hoje, Jonathan. É isso, enquanto muita gente está discutindo bobagem na internet, a China e os Estados Unidos estão travando uma briga silenciosa pelo controle do futuro. Você já ouviu falar em terras raras? Você sabia que o Brasil é riquíssimo em minerais e coisas que outros países estão interessados? A gente vai bater esse papo aqui, porque terra rara é o futuro, Magno. Nós somos um país rico em tudo que se tem. Melhor país para se viver e para crescer, para ter muita prosperidade, é aqui no Brasil, não é isso, Jonathan? Eu fiz um levantamento aqui e existe uma lista de países que têm essas terras raras, né? Em primeiro lugar está a China, a gente vai falar um pouquinho mais ali da China. E em segundo lugar está o Brasil, olha isso, com 23% aí dessa reserva de terras raras. Aí, para vocês terem noção do quanto é isso, o terceiro lugar é a Índia, com 6%, Magno. Olha como o nosso país ele é abençoado, né? Já se diz de Jorge Benjó, né? Que Brasil abençoado e criado por Deus, por isso, por natureza. E natureza é o que nós temos aqui, né? As nossas terras raras, galera, o que nós trouxemos esse tema hoje é para vocês entenderem a importância e por que os Estados Unidos e a China estão trazendo bilhões de dólares aqui para o Brasil para poder querer um pedaço das nossas terras raras. Aonde que ela impacta aqui no crescimento do Brasil e qual a importância que a China, que é a primeira em terras raras, está atrás da nossa terra rara aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, qual que é, Jonathan, a importância da terra rara aqui no Brasil e o que isso a China está querendo e o que os Estados Unidos está querendo do Brasil, Jonathan? Só para vocês entenderem, quando a gente fala em mineração, o brasileiro já pensa que é um cara com uma picareta cavando ali, né? Explodindo mina, né, Jonathan? Mas isso é muito mais do que uma picareta, tá? As terras raras, elas têm minérios ali, conteúdos bons para produção de celular, carro elétrico, bateria, satélite, turbina, ou seja, as terras raras é o que vai mover o futuro. E quem controla isso? Quem vai controlar todo o desenvolvimento tecnológico desse crescimento? Já estão muitos empresários aí de outros ramos já estão dizendo 80% em tecnologia e 20% em humano. Isso eu já falei aqui em alguns podcasts. Por quê, galera? A tecnologia ela é tão importante para o nosso país porque a China tem tanta tecnologia, né? Se a China é o primeiro país em terras raras, quem é o primeiro colocado em tecnologia? A China. Então vocês entendem que eles entenderam essa importância das terras raras e eles estão vindo buscar um pedaço aqui no Brasil. Espero muito que o nosso bonito governo não nos venda nossas terras raras por preços aí
para o que vai levar tanto para os Estados Unidos e para a China, não é isso, Jonathan? E falando aqui também que quem domina a tecnologia domina o futuro, que é o que a China está buscando, né? A China já é uma potência e com o primeiro lugar de terras raras, isso só vai aumentar, né? Por isso que é importante a gente explorar essas terras raras aqui no Brasil, né? Não privatizar, igual você estava falando. Sim. Aí. Porque os Estados Unidos já estão de olho, eles não têm quase nada de terra rara. Então, porque você vê, ó, aqui no Brasil nós temos mineração, nós temos, além de mineração, coloquei aqui, ó, nós estamos falando sobre a soberania econômica. Eu estou pensando aqui, Jonathan, com toda essa tecnologia que nós temos, que dá para nós aqui do Brasil fazer sem ter que se vender para outros países, cara, como isso vai ser bom para nós brasileiros, né, cara? Para nós brasileiros, para nossas empresas de tecnologia que tem aqui dentro, para startups que estão nascendo, né? Para tudo isso deixar aqui dentro do Brasil, né? Teve quando começou a sair tanta tecnologia, Jonathan, o pessoal sempre fala o seguinte, né? Tudo que nós temos aqui no Brasil e tudo de tecnologia que vai vir, vai surgir novas profissões, né, para todas essas tecnologias. Então as pessoas têm que saber usar tudo isso. Então você que está aí, ó, pense como empresário. Pense como empresa, porque o Brasil ela é uma empresa também. É tanto que se você for colocar isso na tua empresa, o que isso quer dizer, Jonathan? Que o Brasil tem uma terra rara. Isso a gente entra na parte do ponto cego, né, cara? Sim. Porque se a pessoa não tá vendo, teve que os Estados Unidos e a China entender para trazer esse caminhão de dólar aqui pro Brasil, né, John? E é muito importante que a gente saiba trabalhar isso, porque todo mundo tá de olho nessas terras raras, né? Então é importante que a soberania nacional controle isso, para que a gente não traga empresas de fora para comandar isso. Por exemplo, quando você explora terras raras, há um risco grande de você também pegar materiais radioativos. E falar nisso, nós temos aqui, galera, também falamos aqui sobre o efeito borboleta. Oi. Você não consegue me ajudar a fazer um orçamento da sua fotografia? Jesus, galera, ao vivo agora. É o que você precisa? É que nós estamos gravando um podcast. Orçamento para 30 pessoas. Para agora, dia 30 de setembro. Galera, aqui é assim. E ela fechou o evento? Ela vai fechar agora o... Isso aqui vai dar corte. Isso vai dar corte. Uhum. Isso vai dar gravação. Tá, então são 30 pessoas, onde vai ser? Vendendo aqui na Alta Fotografia. Coisa que eu esqueci, mas é aqui em São Paulo mesmo. É aqui em São Paulo? Ó, se ela fechar o buffet, aí foto e vídeo pode fazer R$800. R$800? Tá vendo? Não vamos perder negócio, Não perder negócio. Aqui nós estamos aqui que nem terras raras, galera. Então é importante. Fechou o buffet, você já ganha um desconto na fotografia. O nosso episódio, Efeito Borboleta, só você procurar aqui, tem algum lugar que tá esse nosso episódio. E qual que é a importância, galera, de você ter controle de tudo isso? Porque não vai ser qualquer pessoa que vai escavar a nossa mineração. Imagina que há uma possibilidade de ter alguns produtos radiativos na hora de fazer essa mineração. Isso pode dar um caos enorme lá na frente para o futuro e para nós brasileiros aqui dentro, se isso for mal administrado. Estamos aqui trazendo o Brasil como empresa, mas para você que tem empresa, como a gente aqui também, a gente saber quem que nós colocamos dentro da nossa empresa e dentro do Brasil, não é isso, Jonathan? É isso, galera. Houve um debate aí, né? Criou-se um debate sobre privatiza isso, a gente explora aqui mesmo. E claro que a gente vai ser a favor da gente mesmo explorar isso aqui, né? Isso é muito importante, porque assim, ó, você privatizar, vou te dar um exemplo do Brasil e de uma empresa. Pensa no efeito borboleta a longo prazo, né? Porque você vê, quando você privatiza, Jonathan, o Brasil vai lá, ele pede tantos bilhões ou trilhões por tanto de anos. Uhum. A empresa vem lá de fora, joga um caminhão de dinheiro aqui pro Brasil e ela administra toda essa parte. E aí o que acontece? Ela paga salários altos e muitos bons pros presidentes, por cálculo alto. Pega a nossa mão de obra, que é barata, nossa mão de obra está sem qualificação, coloca dentro da empresa dela e começa a explorar tudo que tem. Se ela paga alguns bilhões, alguns trilhões para o Brasil, ela ganha muito mais. E ela está certa porque são negócios de empresa. A mesma coisa que a nossa empresa. Você não vai terceirizar
tudo na sua empresa na mão de outra pessoa. Você não vai terceirizar a tua empresa, sendo que você é capaz de administrar ela e você ter amor para essa. Vou te dar um exemplo eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sou apaixonado pela empresa Magnus Grill. Para mim chegar aonde que eu quero chegar, eu vou ralar muito. Mas uma coisa eu tenho certo, eu não posso privatizar ela, mas eu posso vender ela. O Flávio Augusto ele fala que toda empresa ela é feita ou para ter herdeiro ou para você vender a tua empresa. O Brasil você não consegue vender, então você privativa. E as pessoas vão lá e exploram tanto que quer. E caso chegar em algum momento o governo não concordar com a privatização, ela vai lá, pega as coisas dela e cai no mundo. E como é que fica o povo brasileiro, né, JP? O caso aqui, a gente faz muito isso, né? A gente vê aí as empresas de água e energia, por exemplo, a Enel, ela é uma empresa italiana. Então, quando começa o caos aqui de chuva, que começa a cair energia, provavelmente você já passou por isso, a culpa é de uma empresa que está lá na Itália, né? E aí teve uma polêmica que questionaram essa parada, que queriam tirar a Enel, né? Eu lembro disso aí. E aí, o que eles estavam fazendo? Eles estavam barateando os custos aqui das manutenções para que eles tenham mais lucro lá. Então, quem sofre é a gente, né? Por mais que sejam bilhões que vendem, mas é aquele dinheiro rápido, que a longo prazo é o efeito borboleta e o estrago que a gente vê nas ruas de São Paulo. Se a China tá vindo para cá trazer esse monte de bilhões de dinheiro, cara, isso é muito bom. Isso é um negócio fantástico. Mas desde que o governo dê destino certo, né, para todos os brasileiros poder ganhar isso. Então, boa escola, bons asfaltos, bons hospitais, né, bombeiros, policiais armados. Toda essa parte tem que ser bem administrada, né? Mas isso é uma coisa, né, Jonathan, que não precisava nem eles privatizar, porque o tanto de bilionários que tem aqui no Brasil, aqui no brasileiro nós temos mais de 70 bilionários. Junta uma cooperativa com essa galera toda e eles aí ficam administrando a terras raras. Por quê? Eles sabem fazer a administração e para isso, essa administração deles poder criar um jeito de como todo mundo vai aprender essas novas profissões para fazer essas terras raras do Brasil tão rica que as pessoas estão brigando por ela. E além disso, Jonas, já tem alguns estados de potências enormes. Nós temos Minas Gerais, Goiás, Bahia e Amazonas. Eu lembro, Jonathan, que teve uma vez o Ratinho lá do programa, assistia muito ele falava assim, se todo mundo pegasse essa parte do Nordeste e fizesse igual o Las Vegas, cara, ia surgir muita coisa boa pro Brasil. Ia ter vários novos ricos, ia ter pessoas de empregos enormes, empregos bem remunerados. E não fizeram. E hoje, agora, nós temos esses 4 estados com uma potência, onde que tem 90% de potência e qualidade para ter essas tecnologias. Então você vê como o país é rico em toda essa parte, que eles conseguem aproveitar tudo isso. E aí vem, além disso, vem uma coisa muito importante, Jonathan. É você saber quem que você vai vender essa terra. No caso, o Brasil está querendo terceirizar isso aí, né? Então, Brasil e China. Já se é para terceirizar, eu sou a favor da China, que a tecnologia chega mais rápido aqui, né, Jonathan? Olha como a China percebeu isso antes, né? Enquanto estava todo mundo preocupado ali com petróleo, a China entendeu que as terras raras é o petróleo do futuro, né? Olha aí. O que acontece aqui? Vou explicar um pouquinho para vocês sobre a guerra que está rolando, né? Olha isso, Estados Unidos e Irã arrumaram uma treta e não acaba nunca. E lá no Irã tem um espaçozinho estratégico onde o mar é bem estreito, chamam lá de Estreito de Hormuz, onde passa, acho que é 20% do petróleo mundial. Uau. E aí eles bloquearam essa passagem, então os petroleiros lá estão tudo parado, não passa petróleo pro resto do mundo. A China importa esse petróleo de lá, não está conseguindo petróleo. O que eles tiveram a ideia? Beleza, se a gente não tem petróleo, vamos arrumar um meio de não depender do petróleo. Aí eles estão investindo agora em bateria, aí onde entra as terras raras, que por sorte eles são o primeiro lugar. E você vê a importância de tudo isso, né? Além de você estar em primeiro lugar, é você não se acomodar. Cara, e outro ponto que eu queria falar aqui, que é importante você conhecer, no lado empresarial, conhecer a sua empresa, né? Porque veio
países de fora para dizer, olha, o Brasil tem Olha 23%. É igual acontece numa empresa, às vezes Sim. o dono não conhece a empresa. Porque você está esquecendo do seu ponto cego, né? Ó, exemplo de empresas e países. A China entendeu. Então, se foi bloqueado via rio, mar, para ele passar, ele entendeu que ele tem as terras raras, ele tem várias formas de possuir a tecnologia, começaram a inventar, fazer os carros elétricos. Eu não tenho nem palavras para dizer como as pessoas que sabem fazer administração eles vieram para o Brasil, BYD, tá pegando pesado, investindo enorme. Você sabia, Diana, que existe uma locadora aqui no Brasil, onde que está alocando somente carros elétricos? Não sabia. Cara, olha isso. Quando uma empresa aluga este carro elétrico para um dos presidentes, diretores, executivos deles, depois do segundo ano eles vendem esse carro elétrico, cara, pro diretor ou pro executivo. E aí eu fico pensando, né? Nós como empresários, nós temos que pensar nesse foco. Eu sou o melhor buffet, eu sou o melhor isso, cara, não para, seja incansavelmente pro teu crescimento e pra tua melhora, né, Jonathan? É isso. Falando em conhecimento, já vamos puxar o nosso jabazinho aqui pro nosso workshop dia 28 e 27, Magno. É isso aí, galera. Então você sabe que conhecimento é tudo, né? Eu estudo bastante, eu faço bastante mentoria para mim trazer conhecimento para minha empresa. Faço também muita mentoria para outras pessoas aí, graças a Deus as pessoas estão indo bem, eu fico muito feliz com os depoimentos deles. E agora, devido a eu estar começando a fazer o nosso, já sempre aqui o jabazinho nosso, o nosso cafezinho estratégico com vários empresários, e um dos empresários é o Jonathan também, então nós vamos fazer um curso sobre foto e filmagem, um workshop ao vivo com 2 aulas, dia 27 e 28 de março. Então você que já quer saber como vai acontecer esse nosso workshop, você já deixa aqui no link da bio o teu @, que a gente entra em contato com você, ou você mesmo entra no link que nós estamos deixando aqui do nosso grupo de WhatsApp. Além disso, claro que aqui não é só venda de jabá, eu quero que você não perca. Dia 14 de maio, às 19 horas, nós vamos dar uma aula 100% gratuita, presencial. Vamos falar sobre 3 coisas. Vamos falar sobre vendas, vamos falar sobre mentalidade e vamos falar sobre marketing. A importância que cada empresa merece para fazer o crescimento. Então você já sabe, né? Já também entra aí no grupo de WhatsApp da gente para você entender e pegar o endereço onde que vai ser essa nossa aula gratuita, 100% gratuita e presencial, dia 14 de maio. Entra no nosso grupo lá, você tem acesso a alguns conteúdos de edição para você aprender e também mais informações do nosso workshop. Lembrando também que esse episódio foi patrocinado pelo buffet Magnus Grill. Magnus Grill, galera. Tá passando aqui algum dos eventos que nós fizemos para você entender essa qualidade. Para você que está aí querendo contratar o nosso buffet, saber como funciona, entra também no link que nós estamos deixando aqui e você falar que você veio do episódio Terras Raras, você vai ter 15% em qualquer cardápio nosso. Tem um cara que ele fala assim, o nome dele é Conrado Adolfo, tudo é aula. Nós somos aluno dele, então ele fala assim, tudo é aula. Vou dar um exemplo, tudo que o Brasil vai acontecer já fica de cabelo em pé. Tudo que eles falar que vai mudar, fica de cabelo em pé. Tudo que eles falarem que é de tecnologia, fique com o cabelo em pé. Por quê, galera? A tua empresa, ela é o reflexo do dono. E se o dono não estiver ligado no que está acontecendo, você vai ser passado para trás. Porque as outras pessoas vão fazer. E quando elas fazem, você eleva o nível da tua empresa. Se você ainda não é empresário, você eleva o nível de entrega. Eu vou te dar um exemplo como vendas. Venda cura tudo. Venda faz o teu salário melhor. Então, você empresário sempre está vendendo. Você está vendendo tecnologia, você está vendendo serviço. Aqui nós estamos vendendo serviço de churrasco, aqui nós estamos vendendo o nosso curso de fotografia, aqui nós vendemos a nossa filmagem durante um dia, um mêsversário, aqui nós vendemos também tudo. Se você não é empresário, você está vendendo as suas horas. Você está vendendo o teu serviço. Então, tudo é venda. Então, você precisa ficar ligado nessa parte. Quando vai atingir a tua empresa, você precisa procurar informação para saber aonde isso vai impactar na tua empresa. Vou te dar um exemplo. Eu assisto um podcast todo finalzinho de ano com 3 empresários. E eles falam assim, esse ano a previsão que vai acontecer isso. Não é que vai acontecer, mas nada que você fica ligado.
No final do ano saiu novos impostos. Você está ligado nos novos impostos? Já está sabendo que esses novos impostos já está valendo para a pessoa física? Que você já está estudando o que vai acontecer em 2027 sobre os impostos na sua empresa? Você sabia que você, empresário, pode chegar a pagar a 27% de impostos? Você entende quando sai um burburinho no Brasil, reflete nas empresas? Por que as grandes empresas sempre saem na frente? Porque a China, lá na China, ela estudou que o Brasil era segundo país e já veio correndo para cá. Porque o Trump lá entendeu isso e veio correndo pelo Brasil. O Trump, primeiro, que não tem terras raras lá, mas a China tem. E o Brasil é o segundo. A Índia é a terceira. Então você entende que tudo você tem que estar ligado. Eu aprendi uma coisa nos meus estudos, Jota, que é assim, ó. Se nós, empresário, não tirar 30 minutos para estudar sobre a nossa empresa e entender o que vai crescer na nossa empresa, nós não saímos do lugar. Se a terras rara, ela virou uma coisa geológica, porque só saiu e a China já entendeu. Como nós não vamos procurar saber onde que isso vai atingir a gente? Que nem o Jota falou. Imagina você se você não tem uma inteligência artificial na sua empresa. Você fica para trás, né? Fica pra trás. Imagina se você não vai num curso para você aprender a vender. Ah, eu sou um bom vendedor. Cara, eu quero pegar um gancho sobre vendas. Cara, nós aqui fazemos muito evento. Fizemos um evento ontem, Jota. Pega isso. Galera, fizemos um evento ontem para 70 pessoas. Cara, eu vou até respirar. 70 vendedores de consórcio. Olha isso, primeiro colocado. O cara vendeu 165 milhões de consórcio. E consórcio, os vendedores vão pra guerra mesmo. Vão pra guerra. E aí, ele deu um depoimento pra nós. Já, em algum lugar aqui, vocês vão ver isso aí. Cara, o que foi isso? Ele fez o que ninguém estava olhando. E eles têm empresas espalhadas no Brasil inteiro. Então, veio cada um, tinha 70 vendedores, cada um do estado, primeiro, eles pegaram do terceiro ao primeiro de cada estado. Então, legal. São Paulo, Fortaleza, Bahia, Ceará, ele trouxe todo mundo para lá. E esse cara que ganhou aqui em primeiro lugar de todas as regionais, ele era de Calcaia do Alto, a filial dele. E aí eles falam assim, ó, você pede uma indicação e ganha duas. Você pede duas, você ganha 4, você pede 4, você ganha 8, assim sucessivamente. Esse vendedor, ele foi fantástico. Ele pedia 10 e o pessoal dava 5. E de 5 ele pedia mais 10 e assim sucessivamente. Ele ganhou como melhor vendedor. Você vê, foi uma festa, uma coisa linda. Agora voltando para o nosso tema, a importância de tudo isso. Mas, volta de novo da tecnologia. Ele não vendeu isso sozinho. Ele usou a tecnologia que a empresa disponibilizou para todos os vendedores alcançar esse marco aí fantástico de venda. Todo mundo, eu acho que lá tem os mesmos sistemas, né? Volta o que você falou lá da parada de 80% tecnologia, mas os 20% humano faz total diferença, né, Marcos? E além de total diferença, voltamos aqui de novo. Vou voltar de novo porque a palestra foi muito boa e ele falou assim, ó. O dono, ele falou assim, ó. Você sabe por que ele foi o primeiro colocado, Jonathan? Não faço ideia. Ele só usou o sistema da empresa. Só fez o que tem que ser feito, né? Ele falou assim, ó, ele só fez o básico bem feito. E isso é a mesma coisa que o Brasil, voltando aqui na Terras Raras. Se o Brasil fazer o básico bem feito, nós brasileiros vamos ser muito beneficiados com isso. Espero que o nosso governante ele faça o básico bem feito, deixe aqui dentro, não mude aí, não venda essas nossas terras raras e que as empresas brasileiras, eu quero também muito chegar no meu objetivo para poder colaborar também com o crescimento. E tem uma coisa, Jonathan, que eu quero deixar aqui com tudo isso, que a tecnologia também virou disputa de estratégica. Vou te passar aqui alguns números dos brasileiros. Cara, como brasileiro, empresário brasileiro, ele é apaixonado pelo Brasil. Cara, tem brasileiro que ele tem empresa somente aqui no Brasil. Ele não quer abrir empresa lá fora. Ele acredita no Brasil. E é essa galera que movimenta o Brasil. Eles mudam, porque olha só, aqui no Brasil nós temos 70 bilionários, Jonathan. 70. Aí você fala, Magno, mas o número é pouco. Tá, mas você está fazendo o que ele faz?
Você pode ser o próximo bilionário. Eu lembro, na minha mudança, que o Pablo Marçal ele falou assim: quem vai ser o primeiro milionário da família? Então, a mesma coisa, você está me escutando, você vai ser o próximo bilionário? Precisa fazer o que tem que ser feito. Então, esses brasileiros é muito apaixonados. Você pega aí o dono da Van, você pega, cara, o cara da Tinibin, você pega o Flávio Augusto, cara, você pega tantos empresários. O cara da CIMED, ele fala, mano, eu sou brasileiro nato, tá tudo aqui dentro. Agora, imagina essa galera que eles já entenderam isso há muito tempo. Tem empresa, Jonathan, que ele faz reunião de madrugada com os vendedores, usando toda a tecnologia. Todo mundo usa a tecnologia hoje. Sim. Ela não é ruim, ela é boa, desde que você entenda isso. Quantas profissões estão dizendo que vai abrir novas profissões, mais de 50 profissões só para tecnologia. E não para, porque a tecnologia vai avançando e as profissões vão avançando também. Então é importante vocês que estão ouvindo aí se atentarem aí, se começar a usar de agora, né? Literalmente, por isso que quando aí voltamos de novo pro tema, o que acontece? Lá na China tem o dono da Alibaba, da Alibaba, ele tem um aplicativo lá de tecnologia que 90% das coisas o aplicativo é dele. Então, cada hora que passa, cada hora que cresce a tecnologia, a empresa que entendeu sai na frente. E volta o negócio da privatização, né? A gente estava comentando antes do episódio começar sobre esse caso da China ter os próprios aplicativos, né? Porque a maioria dos aplicativos são feitos pelos Estados Unidos, que são rival econômico ali da China. Então não é interessante ter os Estados Unidos dentro da China ditando o que os aplicativos mostram. Então o que a China fez? Eu queria muito que o Brasil pegasse essa filosofia, que é não deixar outro país ditar o que é feito ou visto no seu país, né? Então a China criou os próprios aplicativos. Então tem o iFood deles, tem o Uber deles, tem o 99 deles, porque a soberania da China é só deles. Alguns empresários, eles falam assim, ó, como você não quer quebrar, e nem eu, bom, eu já quebrei 8 vezes, né, não quero quebrar mais, ou eu vendo ela, ou eu fortaleço ela para ficar com meus filhos, ou passar para frente. Isso, olha esse dado. O Flávio Augusto, ele vendeu na época a WhatsApp dele por 870 milhões de dólares. Então o que ele fez? Ele construiu um império por 18 anos ou 20 anos e vendeu ela. Então ele entra na parte que criou uma empresa para ser vendida. Vendendo, o grupo que comprou foi um grupo brasileiro, que é o grupo Editora Abril. Ele viu, eu achei isso lindo, quando ele fala assim, eu entendi que a empresa que eu vendi não estava sendo bem cuidada. E ele foi lá e recomprou ela novamente. Ele comprou de volta? Ele comprou novamente, cara. E isso, o que isso dá de exemplo pra gente? Que o Brasil, ele não pode deixar qualquer pessoa ou vender as nossas terras, né, para outro país. Para nós entender, para nós aqui dentro mesmo, crescer e fazer que nem o Flávio falou. Você vende ela ou depois você recompra de novo. Porque o que acontece, quantas empresas veio aqui, Jonathan, privatizou, usou e foi embora, né? Exato. E devolveu lá o país destruído. Então isso é uma parte que nós temos que pensar cada vez mais na nossa empresa. Porque assim, todos nós, eu trouxe algumas empresas que elas já foram vendidas e os donos compraram novamente. Então isso é mais comum do que parece. Isso é mais comum do que parece. Ó, vou dar um exemplo. A Starbucks, ela já foi vendida. E quando o dono vendeu, ele estava no auge. E aí, tem uma fala dele que ele falou assim, eu vi a minha empresa não sendo tratada do jeito que eu gosto. Da filosofia que ele implementou ali. Né? Eu não gostei do que eu vi. E ele foi lá e comprou ela novamente. Porque querendo ou não, a empresa foi o case de sucesso dele. Aí o cara vê o que a empresa virou e fala, não, pô, não foi isso que eu construí. E aí vem a mesma coisa. Vamos supor, ele entendeu e comprou de volta. Só que ele é o dono. Ele sabe o que ele passou para construir. Sim. Agora, a mesma coisa que o Brasil. Se o cara privativa, a Enel, o exemplo da Enel, o cara vai entregar pra gente. Pô, que ele só pagou. Só pagou. Se ele devolve aqui, você acha que o governo vai ter a mesma energia de novo? Absurda a
falta de responsabilidade da Enel interromper a minha energia na minha casa, eles estão na Itália, eles não estão nem aí. Tá nem aí. Mas isso aí entra, né? Entra nos números, né, Jonathan? É o que você sempre fala, é o dinheiro rápido, né? Você vê bilhões ali rápido na conta do governo, mas isso ao longo prazo influencia na nossa vida. Por isso que é importante você saber votar, principalmente que é um ano de eleições, né? Você sabia que uma imagem que você cria no ChatGPT, ela usa 3 litros de água? Mas nós não jogamos água no computador, Jonathan. Exato, Magno, mas para manter esse sistema funcionando precisa de recurso natural. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Você sabia disso, galera? Então, olha, de 20 a 50 perguntas é usado 500 ml de água, né? Para resfriar os processadores ali que processam as informações. Então imagina quantos litros de água não é desperdiçado por dia para você corrigir uma legenda no ChatGPT. É por isso, né, Jonathan, que esse papo, essa informação, galera, ela é muito importante. Por isso que hoje as empresas estão preocupadas na reciclagem. Na reciclar as coisas, no meio ambiente, separar o lixo. Por isso que em todo lugar hoje as empresas crescem cada vez mais, estão preocupados, porque na reciclagem, Jonathan, eles vão reutilizar tudo isso aqui para a gente desmatar menos, para a gente poder aproveitar essa reciclagem. Por exemplo, nesse aí, para a gente não pegar aí 500 litros de água e jogar no computador para resfriar, né, cara? Exato. Não tem como, né, Jonathan? Eu queria aqui fazer uma pergunta, Magno, que seria o seguinte. Talvez a próxima guerra não seja por petróleo, seja por baterias. Sim. Porque o petróleo, a gente também é rico em petróleo, o Brasil é incrível, né? Sim, Brasil mas a bateria, ela vai ser o futuro, né? Você estava falando dos carros que você carrega em 3 horas. 3 horas. Quanto que você economiza de dinheiro em combustível, né? Segundo os dados que está aqui no Brasil agora, porque as empresas já estão fazendo carros elétricos e deixando aqui no Brasil como atração principal. Hoje, quando você comprar um carro elétrico, vou te dar um exemplo do BYD, você recupera o dinheiro só em economia de menos de 1 ano e meio. Olha isso. Porque além da energia ser muito barata, o teu imposto é mais barato. Sim. Então o governo também está ajudando, está incentivando você a ter carro elétrico. Magno, mas tem alguns carros elétricos que é ruim pra caramba. Mas é o começo, Mas eu vou te falar, você tem um carro elétrico? Se você tiver, você pode falar. Eu não tenho, então eu não posso falar que é uma porcaria. Quem tem, fala que é bom. Quem tem, fala que é bom. Eu tenho um cliente, Jonathan, nos prédios dele já tem lá os carregadores. Sim. Na casa dele já é carregador. Você que tá falando que não presta, deixa aí nos comentários se você tem. Se você tem, você pode falar com autoridade. Eu não tenho, então não quero saber se é ruim ou bom. Então pode ter certeza que deve ter muitos empresários aí já de olho nisso aí, na tecnologia do que vai trazer. Nós que trabalhamos com o evento aqui, nós também estamos de olho vendo como nós vamos melhorar isso, que nós podemos melhorar cada vez mais. Eu estou brincando já, né, Jonathan? Daqui a pouco já vai ter uns robôs aí fazendo churrasco. Logo vai ter, né? Mas pensa que é 80% máquina e o temperinho é os 20% humano. É os 20% humano, entendeu? Então a máquina assa lá e você vem aqui, vai só cortando aqui para fazer o teu Instagram e você sair. Então, isso é muito importante. Tudo isso, né, Jonathan, eu falo que é muito importante você ver como negócio. Eu aprendi no meio do caminho que assim, todo ano nós vamos ter problemas. Todo ano nós vamos ter mês bons e mês ruins. Algumas empresas, elas vêm crescendo ano a ano, né? Mês a mês. Mas é um mês pelo outro, aí no final lá, ele dá uma média de quantos por cento cresceu. Então existe uma conta que é assim, galera, se o país ele está na previsão de 4% de inflação, você como empresa e nós aqui como empresa, nós temos que crescer 8% ao ano. Pô, mas 8% ao ano, ele é pouco. Mas precisa entender o tanto que você faturava e o tanto que você fatura hoje. Vou dar um exemplo. Se sua empresa fatura 2 bilhões, 8% é muito. Se a sua empresa faturava 5 mil, 350% de aumento, é ótimo. Mas se você for pôr no geral, ela aumenta 8%. Entende? A conta ela é muito louca. Eu aumentei 400% da minha empresa.
Beleza, o que a tua empresa faz que ela aumentou 400%? E será se tá mesmo? É aquilo que você fala, né? Quando você começa a fazer conta, o que você vê, você não Você desvê. nunca mais desvê. Tem um ditado que é o seguinte: a venda é ego, caixa é rei. Eu lembro de você falando uma vez sobre a vez que você quebrou, acho que foi na pandemia que você falou que recebeu um monte de pagamento. Você olhou na conta e falou, meu Deus, esse dinheiro é todo 120 mil reais, não esqueço o número. E aí quando você foi ver, você falou, cara, esse dinheiro não é Não é meu. A oitava quebrada, pandemia fechada, 120 mil na conta, o dinheiro não era meu. Ele ia ser meu se eu realizasse os eventos. Eu não realizei. Doutor Silvio, se estiver escutando, obrigado aí pelo conselho. Ele falou, devolve todo o dinheiro, Magnão. Não, mas eu posso parcelar em 10 vezes. Não, Magnão, devolve tudo. Devolvi tudo e fiquei quebrado. Mas isso aí veio o efeito borboleta, né? Porque a galera veio contratar depois de um tempo, né? E todos eles, quando devolveram o dinheiro, eles voltaram a contratar a gente. Fizemos casamentos, fizemos festa, então assim, isso é fundamental. Então, galera, uma conta básica. E aí dentro com esse aprendizado, o pessoal diz, todo ano a gente vai ter esse problema. Vai ter política, vai ter jogo, vai ter feriado, vai chover, não vai chover, vai faltar luz, vai faltar tudo. Só depende de você que está me escutando, o que você vai fazer para isso. Ou você vai esperar o ponto seco. O Brasil já está agitado, a China está agitando, Estados Unidos está agitando, e os empresários de lá estão agitando. Os empresários daqui no Brasil, tem empresários crescendo com alguns negócios, um crescimento fantástico. Mas é o tanto que você fatura hoje por tanto que você vai crescer lá na frente. O cara da CIMED, o João Adib, Jonathan, quando ele faturava 1 bilhão, ele programou que em 5 anos ele ia faturar 5 bi. E ele é o cara que anota tudo, né? Tudo. E a conta dele, quando eu comecei a escutar ele falava assim, ó, se o país aumenta 4%, eu vou aumentar 12%. Aí você fala, 12 é, mano, 12 de 2 bilhões? Uhum. E esse ano, cara, ele vai fechar os 5 bi dele. Entendeu? Tem uma empresa de onde que fatura 5 bilhões por ano, a Britânica. Britânica? Britânica, aquela de eletrodoméstico. Ela fatura 5 bilhões por ano. Olha que delícia. Mas tudo isso é números. Imagina se a Britânica crescer 350%. Não, ela tá no ali 8%, 4%, entendeu? Eu lembro o primeiro ano que a nossa empresa, ela cresceu 398% em um ano. Mas sabe como é que ela cresceu, Jonathan? Não. Galera, a gente faturava aqui de 10 a 20 mil por mês. Sim. E aí quando a gente mudou, a gente faturou 120 mil. Aí no outro a gente faturou 150 mil. Aí no outro a gente faturou 200 mil. Quando eu comecei a fazer conta, no outro ano, eu achava que eu ia crescer esse tanto de novo. E aí eu fiz uma programação de crescimento. Só que no meu segundo mês, em fevereiro, por isso que é bom você andar com gente boa, eu fui mostrar minha programação do ano. Aí o cara falou, Magnão, você é louco, velho? Como é que você faz essa programação? Eu falei, não, cara, mas eu cresci aqui, ó, 392%. Ele falou, cara, você faturava 20 mil, meu irmãozão. Você vai pular de 150 mil para 400 mil todos os meses. Sim. Você achava que... Eu achava que assim, se eu faturei um ano... Pela lógica... Pela lógica, mas qual que é a lógica do crescimento? É você sair do X para X, chegar de fato nos 400%, só que você não vai aumentar 400% todos os anos. Sim. Isso foi o que aconteceu com várias empresas. Várias empresas cresceu 400% e depois ele cai para a realidade, que é onde você precisa trabalhar, estudar, montar uma estratégia para você crescer de 4% a 8% ao ano. E você acha que esse crescimento só depende de você, mas o mercado dita muito isso, né? Porque todo tempo muda alguma coisa e interfere no seu resultado ali. Porque assim, quando você cresce muito, Jonathan, o concorrente também está de olho em você. Você não viu? A China não está de olho no Brasil? O Brasil está de olho em quem? Aí eu pergunto, o Brasil está de olho em quem? E eu pergunto, e você está de olho em quem? Para você entender se você está fazendo as coisas certas. Eu entendi em quem que eu tenho que estar de olho. Porque senão aqui também, meu irmão, a gente não cresce. Então venda, estuda. Então olha a visão como é que você vai ter, que nem o Brasil. O Brasil está de olho em quem? Tô aqui, tá tudo bem, tá tudo certo.
tô até arrasado. Não, galera, de olho, galera. Você vê que os empresários, eles não sossegam. Eu vi um vídeo ontem, falando sobre empresário. Tinha uma moça na internet, eu não sei o nome dela, passou um videozinho rápido, e ela tava falando assim, eu não aguento mais. Uma hora, mais de 100 pessoas falam que é sócio do Pablo, mais de 100 pessoas falam que é sócio do Joel, mais de 100 pessoas falam que é sócio do Flávio, do Caio, e ela começou a citar um monte de nome de muitos bilionários por ser sócio. Só que eu não tive o tempo para concluir o final. Não sei se era um gancho chamativo ou se era alguma crítica. Então não sei, não consigo te dizer. Mas eu posso falar uma coisa para vocês. Eles devem ter mesmo essa quantidade. Deve ter mesmo. Você sabe por que todo mundo quer ser sócio deles? Por quê? Porque as pessoas querem ter ele no ecossistema. Querem ter a inteligência deles. E a inteligência deles não tem preço. E quando o cara fala que tem sócio, esse cara pegou a empresa dele e dividiu com eles. Sabe por que você divide uma empresa com uma pessoa da cabeça deles? Porque eles pensam o que você não pensa. E a autoridade deles também. A autoridade deles. Então assim, eu não sei se era um gancho dessa moça, então não posso falar. Mas eu estou trazendo aqui uma visão. Eles devem ter mesmo esse monte de sócio. É a visão como você vai crescer. Eu já vi pessoas, por causa de uma fala, Jonathan, mudar. Brasil, China e Estados Unidos. Quem é maior? China, Brasil ou Estados Unidos? Primeiro lugar mundial, China, Estados Unidos, Brasil, terceiro, eu não sei, mas eu vou falar uma coisa para vocês que essa frase vai valer muito sentido agora. Não é o grande que engole o pequeno, é o ágil que engole o lento. Espero que o Brasil seja ágil para não ser engolido por essa galera. Beleza, Jonathan? Essa é a minha frase de impacto. E claro, galera, compartilhe esse vídeo maravilhoso, compartilhe toda essa riqueza de conteúdo que nós estamos passando para você. Já anota quantos grupos você tem, anota aí quantos grupos você participa, manda esse link para nós. Fala, Magnão, mandei para 10 grupos aí, para nós é importantíssimo, vocês não têm noção de como isso é importante para nós. E claro, o YouTube vai entender que esse programa é relevante e vai entregar para mais várias pessoas.